O que eu tenho para falar aqui talvez não seja muito comum para você, mas sabia que em qualquer jogo, esporte, até mesmo no jogo do time do seu coração, é uma excelente oportunidade para a gente colocar grana no bolso? Sim, isso é possível, eu posso te ensinar. Basta você clicar no primeiro link da descrição e conhecer o meu trabalho. Olá, boa tarde pra você. Hoje no Globo Esporte tem Agatha e Duda no desafio das parças e claro que a gente vai mostrar também os gols dos estaduais. E a gente começa com as notícias dos clubes do Rio, porque é dia de clássico no Campeonato Carioca. Hoje tem Fluminense e Botafogo. O Fluminense está aí de olho, né, se reforçando, pensando na Libertadores, que começa na próxima semana. E o vestiário tá cheio de novidades. Imagina que a gente tá no vestiário do Fluminense. O reforço mais recente, o uruguaio Abel Hernandes. Negociação sem custos para o clube. O atacante conseguiu uma rescisão amigável com o Internacional, depois de fazer 6 gols em 31 jogos na última temporada. Torcida tricolor, o Abel está anunciado. A transferência do meio-campo Casares, ex-Corinthians, foi do mesmo jeito. O Fluminense não precisou pagar nada. 2 reforços para a zaga, também de graça. O Manuel, que está treinando desde quarta-feira, e o David Braz, que já foi regularizado, mas está cumprindo o isolamento da Covid-19. Para o clássico contra o Botafogo, a novidade é o volante Iago Felipe, de volta ao time titular, provavelmente no lugar do atacante Luiz Henrique. O Fluminense está em quarto no Campeonato Carioca, no limite da classificação para semifinais. Então o assunto reforços para a Libertadores vai ficar para mais tarde. A gente ainda não pensa no River na semana que vem, né? Mas a gente trabalha com o jogo do clássico, né? Porque ele vai definir muito da nossa classificação. Mas a diretoria não pode esperar. O prazo para inscrever os jogadores na Libertadores termina logo depois do clássico contra o Botafogo. Para um clube endividado, rebaixado e sem grandes perspectivas financeiras como o Botafogo, um olhar atento para as categorias de base é muitas vezes a melhor solução. Quando o técnico Marcelo Chamusca foi apresentado há quase 2 meses, ele próprio admitiu que seria um ótimo caminho a seguir. Tenho a certeza que a gente vai valorizar sim e procurar oportunizar, claro, desde quando o atleta tenha talento, o atleta tenha compromisso, tenha personalidade, que a gente sabe o peso da camisa do Botafogo. Num elenco de 37 jogadores, 14 são pratas da casa, o que corresponde a quase 40% do total de atletas. Ainda falta minutagem para os jovens que vêm da base. Da lista dos 10 jogadores que estiveram mais tempo em campo nessa temporada, só Paulo Vitor subiu esse ano para o time profissional. É verdade que tem ali na lista outros 2 formados no clube, Marcelo Benevenuto e Canu. Mas Benevenuto já tem 25 anos e nem está mais no Botafogo. E Canu está com 24 e já vai para o 4º ano entre os profissionais. O mais novo do grupo é o atacante Matheus Nascimento, 17 anos, 7 jogos nessa temporada. Mesmo número de partidas do lateral Paulo Vitor. Matheus Nascimento e Paulo Vitor devem ser titulares hoje contra o Fluminense, assim como o Rickson, que também é da base e deve substituir Matheus Friso no meio. Com ou sem a molecada, o time precisa vencer para seguir vivo no Carioca. Entre as 7 contratações que o Vasco já fez em 2021, talvez a de Vanderlei tenha sido uma das mais bem aceitas pela torcida. É claro que a diretoria do Vasco não precisou ver o DVD do Vanderlei para fechar a contratação. Mas se quisesse assistir aos melhores momentos do jogador, ia lembrar que há pouco tempo, aos 33 anos, ele foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro de 2017, por lances como esses. Vanderlei brilhou e evitou o primeiro gol do jogo. Só que nos últimos 2 anos, as defesaças ficaram mais raras. O goleiro perdeu a titularidade no Santos, não se firmou no Grêmio. E agora, que Vanderlei é esse que deve estrear amanhã pelo Vasco contra o Boa Vista aos 37 anos? Eu me sinto muito bem, fisicamente, muito bem, tecnicamente, a experiência, né, ajuda muito e eu espero ser o Vanderlei de sempre. Lucão, 17 anos mais novo, deve voltar para a reserva. Antes, teve tempo de colecionar boas cenas para o próprio DVD. Ele acredita que vai evoluir com a chegada de Vanderlei.
com essa experiência que ele tem, ele vai poder me ajudar e eu vou poder aprender muito com ele, né? A torcida só espera um sossego maior na defesa em 2021, para que Vanderlei e Lucão não tenham tantos motivos para aumentar os DVDs. Daqui a pouco tem as notícias do Flamengo, que joga hoje à noite. E tem também... O Flamengo joga hoje pelo Campeonato Carioca, mas sabe qual é o clima, né? Regressiva para a estreia na Libertadores. Por trás de um time vencedor, existe um grupo vencedor, com alternativas. E num momento em que a equipe principal do Flamengo precisa de uma pausa, Rogério Ceni se agarra aos que não têm jogado tanto. Para o jogo de hoje contra a Portuguesa, o time titular vai ser poupado, porque tem estreia na Libertadores na terça-feira que vem, na Argentina. Apesar de a situação no estadual ser confortável, com classificação para a semifinal garantida, a derrota para o Vasco deixou uma impressão ruim. O zagueiro Rodrigo Caio, que vai cumprir suspensão contra o Vélez Sarsfield, e o atacante Pedro, recuperado de lesão, devem ser escalados por Ceni contra a Portuguesa. A tendência é que Vitinho também jogue. O Arrascaeta não foi relacionado para a partida de hoje e a participação dele no jogo de terça também é incerta. Por um impasse numa cláusula de renovação de contrato, o uruguaio não jogou contra o Vasco. Além disso, ele faz tratamento por causa de uma torção no tornozelo direito. Questões para resolver dentro e fora do campo, individuais e coletivas. Não vamos mudar nosso jeito de jogar. Esse é o jeito do Flamengo jogar. Ofensivo, agressivo, tentando construir. Nós temos que tentar se concentrar mais para sofrer cada vez menos contra-ataques. O Flamengo que ganha também sofre e precisa de ajustes. No jogo entre Atlético e Fortaleza, um dos nossos membros fizeram R$25, como está aparecendo na sua tela, se transformar em 187. Se fosse 250, ele teria feito 1.870. Você quer saber como você, pessoa comum que está aí do outro lado assistindo, também pode ter esses resultados assim como ele? Velho, clique no primeiro link da descrição e conheça agora mesmo o meu trabalho.